Bom dia a todos, a paz do Senhor. Se tiver gente crente aí, diga glória a Deus. Tem bastante. Graças a Deus. Muito bom, irmãos, estarmos novamente aqui com vocês para participar da Santa Ceia. É sempre uma grande alegria. Aleluia. Desde pequeno que eu observo muito aqueles que têm autoridade e aprender a respeitar a autoridade é uma coisa primordial, aprender a entender a importância que algumas pessoas têm nas suas funções. Isso é essencial, porém, também ao longo da minha vida, do meu crescimento, desde de pequeno, com esse negócio de a gente ter que respeitar e aceitar o que as autoridades dizem, nós vamos crescendo como toda criança e todo jovem, muito crédulo em tudo que se diz, tudo que as pessoas elas vão tentando nos ensinar. Nada contra os professores. Hoje descobri que o tecladista é professor. Eu não sabia. Talvez tenhamos outros aqui também. Eu também já lecionei matéria teológica também. Então, eu posso considerar que sou também um professor, talvez nessa área um pouco aposentado, mas também já lecionei. Pastor Jabas também é professor, e temos outros aqui. E o aluno tem sempre o hábito de observar o professor e querer assimilar aquilo que as pessoas nessa área dizem. Mas isso também tem um custo, tem um problema, porque nem todos os professores são honestos ou sabem exatamente aquilo que estão tentando ensinar. E algumas matérias são passadas para essas pessoas, para elas repassarem para os seus alunos. E a maioria desses professores, a maioria não, uma boa parte desses professores fazem isso. Transmitem as suas lições porque precisam cumprir ali um programa e precisam avaliar os seus alunos dentro daquilo que é passado. Mas algumas coisas não são reais, não são verdadeiras. E me preocupo muito porque, como eu também aprendi muita coisa e hoje eu vejo, puxa vida, aprendi tudo isso, mas nada disso é real, é verdadeiro. E não vejo o sentido disso, talvez por isso eu não gostasse tanto de estudar. Talvez por isso eu tivesse tanto desinteresse, isso fala de mim, tanto desinteresse pela escola. Eu fazia todas as matérias e sempre me saía, graças a Deus, muito bem, mas eu passei por um bom tempo, principalmente na minha adolescência, me desinteressado por algumas matérias, talvez a maneira como aquilo era transmitido, ou talvez não vendo na maneira como era ensinado tanta verdade naquilo que estavam tentando me ensinar. E o adolescente, o jovem, e todos nós passamos por isso, alguns aqui ainda estão nessa idade ainda tão jovem, passam por essas situações e às vezes sofrem com isso. Eu lembro que eu, quando ainda bem adolescente, já um cristão, eu me deparava com alguns temas, alguns assuntos, como, por exemplo, a criação do universo.
E eu tinha os meus conhecimentos ou os meus argumentos que foram ensinados pelos professores cristãos e aprendidos nas Escrituras. E que isso confrontava, como ainda a gente percebe que alguns desses ensinos, eles confrontam com aquilo que nós temos aprendido. E foi um período difícil até que eu pudesse entender que aqueles professores talvez não entendessem bem o que estavam tentando me passar, mas antes que isso acontecesse no meu coração, na minha mente, eu assimilava aquilo e confrontava muito o que eu tinha aprendido, o que eu entendia e acreditava com aquilo que estava sendo ensinado. Não me deixei, graças a Deus, levar por nenhuma dessas instruções, mas entendo que muitos que foram ensinados na escola dominical, nas suas igrejas e entraram nas universidades, tiveram esses problemas e começaram a ouvir essas pessoas e comparar com as Escrituras e chegar a algumas conclusões que talvez eles estivessem corretos. Então, quero falar um pouco sobre esse tema, sobre a importância que há em nós estarmos bem firmados naquilo que temos aprendido na palavra de Deus. E, como é de costume aqui em Chieta, e creio que na maioria das igrejas Nova Vida, o tema parou. A gente está vivendo as vésperas de uma geração elétrica. Nossos jovens e adolescentes estão elétricos. Eles querem tudo para ontem. Eles não param, como os mais antigos ainda fazem, de olhar pela janela e ver o sol entrando, alguns minutinhos. Eu sou um homem de um livro só. Tomás de Aquino, um crente, nasceu em 1225 e morreu em 1274. Ele disse certa vez: temo o homem de um só livro. Ele disse, Tomás de Aquino, temo o homem de um só livro. Ele, com certeza, estava querendo se referir àquelas pessoas que aprendem uma doutrina ou aprendem determinado ensino muito cedo, ou seguem algum escritor, algum professor, e aquilo vai servir para moldar todo o comportamento, pensamento dessa pessoa ao longo da sua vida até a sua morte. É o tipo de pessoa que não está aberto para ouvir e aprender coisas novas. Eu entendo muito bem, e Tomás de Aquino quis dizer quando ele fala: temo o homem de um só livro, porque ele não está aberto, ele não ouve outras fontes, ele não faz comparações, ele tem um conceito e ele não abre mão mais desse conceito, porque aquilo ele aprendeu muito cedo e ele não larga isto. Isso lá por volta de 1274. Mas John Wesley, que eu gosto muito de ler sobre ele, que nasceu em 1703, muitos anos depois, e morreu em 1791, Tomás de Aquino disse: temo um homem de um só livro. João Wesley diz: eu sou um homem
de um livro só, a Bíblia. Aleluia. John Wesley não está contrastando, pelo que eu entendo, não está combatendo o pensamento de Tomás de Aquino, quando diz que teme alguém que não muda porque tem uma concepção que nunca muda. Mas John Wesley, que foi um dos homens, eu me arrisco a dizer, que mais leu livros na história de todos os homens. Ele entendia desde medicina, biologia, física, ele entendia de muitas coisas e ele não aprendeu isto apenas dormindo ou sonhando. Com toda a convicção, além dos livros teológicos que ele leu, e foram muitos, para entender o pensamento de todos esses teólogos, ele leu também muitos livros de muitas áreas da vida secular. Ele era um homem muito preparado. Mas John Wesley chega a um momento da sua vida em que, depois de reunir conhecimento em todas essas áreas, ele pode e afirma sem medo de errar: eu sou um homem de um livro só, a Bíblia. Porque entendeu que não havia e não há, e eu creio nisso, e eu digo, também sou um homem de um livro só. Apesar de que não li nem uma pequena parte do que Wesley leu. Mas o homem de um livro só não é aquele homem que é incapaz de ouvir, entender e procurar aprender. Não é isto. Que não está aberto a ler alguns livros para entender algumas coisas da vida secular. Mas é um homem que, apesar de todos esses livros e de todo esse conhecimento, é um homem que não vê em outro livro a não ser a Bíblia Sagrada o lugar aonde ele pode ancorar o seu navio e considerar ali um porto seguro para a sua vida e direcionar e dirigir a sua vida por este único livro. E eu me arrisco a dizer que, se alguém nunca leu livro algum, como o nosso atual presidente, que afirma nunca li livro nenhum, diz com muito orgulho, eu acho que ele deveria se envergonhar. Aqui é só um parêntese. Mas, porque ele tem a oportunidade disso, mas pessoas que nunca leram e nunca tiveram interesse em ler livro algum, por falta, talvez, de algum incentivo, alguma ajuda, alguma coisa, mas que aprenderam a ler a Bíblia Sagrada e somente leram, estudam e conhecem a Bíblia Sagrada, eu diria que este homem e esta mulher são pessoas sábias e abençoadas. Um homem de um livro só. Eu quero ler com você 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. E o versículo 21. Paulo escrevendo uma carta a Timóteo, fazendo aqui algumas recomendações, alguns alertas com respeito ao que se vê, se ouve, se aprende na vida secular, no dia a dia, na escola, naquilo que se observa de pessoas que se achegam ao convívio do corpo de Cristo. Paulo, preocupado com a vida de Timóteo e com as igrejas, ele diz o seguinte: tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos, e as contradições do saber. Em algumas versões diz as contradições da falsamente chamada ciência.
como falsamente lhe chamam, ou contradições do saber, como alguns falsamente chamam, ou seja, um saber que não é o saber, é um falso saber. A falsamente chamada ciência, porque a ciência, nesse caso, fala de estar ciente, de conhecer, de saber. Pois alguns, professando, se desviaram da fé, a graça seja convosco. Não são poucos ainda hoje que estão, infelizmente, eu quero aqui, irmãos, dizer, infelizmente, pisando e se assentando nos bancos de uma universidade. E entram ali, falando em línguas estranhas, orando e lendo as Escrituras, e sentam naqueles bancos e saem dali, entendendo coisas que a Bíblia não ensina. Eu entendi ao longo da minha vida, irmãos, que a escola é um lugar de bênção para aqueles que têm firmeza em Deus. Mas que nem tudo que se aprende na escola é bom para a sua vida espiritual. Muita coisa se aprende ali que não deveria se aprender, porque muitas dessas vezes ali se ensina aquilo que Paulo chama de a falsamente chamada ciência. Um conhecimento falso, um conhecimento enganoso, um conhecimento que tenta. Eu não estou dizendo que a escola faz isso, mas que a escola tem sido um canal, um instrumento para que a falsa ciência, o falso conhecimento chegue ao coração dos nossos jovens. Se você tem filhos em universidade, se você tem netos em universidade, converse muito com eles. Explique isso a eles. E faça eles entender, porque ainda talvez não entendam, como eu não entendia muito bem, que muita coisa que é ensinada ali tem o intuito apenas de desvirtuar a sua atenção de Deus. É duro falar isto, é duro eu mencionar isto, mas a verdade é que eu estou citando aqui os bancos escolares, mas eu poderia falar aqui para as senhoras, para as irmãs, acerca de um professor que temos na nossa casa, e eu, quando era mais novo, tinha apenas na minha sala. Agora são 3 quartos, agora tem uma na sala e uma em cada quarto. Cada um tem a sua televisão. Mas como a dona Beth, que cozinha a maioria das vezes, quer também um pouco de distração enquanto cozinha, também na cozinha. E esse professor, ao longo de muito tempo, tem ensinado algumas coisas que as irmãs têm aprendido. Eu digo irmãs porque quero proteger um pouco os irmãos, porque eles não estão isentos disso também. O pastor Jarbas fez um comentário de alguém que falou, posso falar aquilo, pastor? Posso? E de repente alguém que está próximo e não devo falar, né? Sem problema? Eu vou falar, se você estiver aí, não é com você. A irmã diz que a minha neta ou a minha filha, talvez por uma reação, um jeito de ser, está muito empoderada. Muito empoderadinha, porque era criança. Empoderada são as adultas. Muito empoderada.
E, imediatamente eu estava com a mensagem no coração, mas eu logo pensei, onde foi que ela aprendeu isto? Será que foi o pastor Jarbas que ensinou isso para ela? Será que foi lendo as Escrituras que ela aprendeu isso? Mas essa mensagem, esse ensino vem de muito longe. E, infelizmente, não é o caso das irmãs aqui, mas as irmãs agora querem estar empoderadas. É só um parêntese na mensagem. Não é nada contra as irmãs. Porque enquanto as irmãs estão empoderadas, o pastor Jarbas disse, é porque os irmãos deixaram, porque eles perderam o poder deles. Enquanto elas estão empoderadas, eles estão com poder desse tamanho. Alguma coisa aconteceu. Isso não foi aprendido por essa palavra, mas em algum lugar se aprendeu. Evita os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, ou as contradições da falsamente chamada ciência. Querendo lembrar da palavra ciência, o saber. Eu sou um homem de um livro só. Um padre católico, um homem, um teólogo, e os teólogos antigamente estudavam mais do que nós. Um padre católico, também físico, estudante da física, da cosmologia, belga, chamado Georges Lemaitre. Já ouviu falar dele? Algum físico aqui? Georges Lemaitre. 1894, seu nascimento, 1966, que foi influenciado de alguma forma por um contemporâneo seu, chamado Albert Einstein, da sua teoria da relatividade de Einstein. Este padre católico deu início lá no ano de 1927 à chamada teoria do Big Bang. Já ouviram falar disso? Alguém disse, 1927, pouco antes da minha mãe nascer, eu nasci em 57, 30 anos antes, até isso madurar, quando eu entrei para a escola, se falava muito disso, e ainda hoje se fala dessa teoria, dessa coisa do Big Bang. É uma teoria, e essa palavra teoria significa conhecimento especulativo, é uma especulação. É um conhecimento hipotético, e a palavra hipótese significa proposição que se admite, sem se importar se é verdade ou se não é verdade. É uma hipótese. Uma teoria é um conhecimento especulativo. Uma hipótese, um conhecimento que se adquire sem se importar se isso é verdade ou se não é. Isso foi ensinado, essa teoria do Big Bang foi ensinado e é ensinado até hoje nas escolas. E os alunos aprendem isso como se fosse uma verdade absoluta. E não se admite falar de Bíblia, de cristianismo. E muitos cristãos estão tentando juntar essa teoria do Big Bang. Eu vou explicar aqui rapidamente. Alguém acredita que há 13 bilhões de anos atrás, quando não havia nada, uma pequena coisa no universo explodiu,
uma explosão atômica, e isso vem crescendo, se expandindo e criando estrelas e galáxias. E que o mundo foi criado desta maneira, e muitos cristãos estão tentando, então, já que eu aprendi isto e é o meu professor que me ensina, eu preciso, então, já que eu creio que Deus fez o universo, ora, Deus poderia ter feito o universo através desse Big Bang. É isso que é ensinado e é isso que, quando não se desvia 100% da verdade, é isso que o jovem cristão às vezes começa a querer adaptar. O prêmio Nobel de Física do ano de 2011, o senhor Brian Schmidt, fez uma pergunta no congresso que ele participou em 2022. E ele mesmo respondeu a sua pergunta. Ano de 2022. Estamos em 2024. E ele fez a pergunta: o que sabemos sobre o universo em 2022? E ele mesmo responde: sabemos que o universo está se expandindo e que tem 13 a 14 bilhões de anos de idade. Uma teoria com alguns argumentos que se reúne para justificar o que Lemaitre, no ano de 1927, concluiu com seus estudos acadêmicos, científicos, o que eu posso, de certa forma, dizer uma falsamente chamada ciência, porque ciência é conhecimento, e se alguém fala de ciência, não pode falar de especulação, mas sim de certeza, porque a ciência é conhecimento, e não se tem conhecimento de algo que é especulativo, que é hipotético, que pode ser verdade ou pode ser mentira. Mas ele chega a esta conclusão, que o universo está se expandindo. Essa era a sua verdade naquela época, porque eu também considero que muitos desses que fogem da verdade nua e crua das Escrituras querem sempre encontrar um argumento, nem que seja um tanto falso, para contradizer aquilo que Deus falou. Porque, na verdade, essas pessoas são nada mais, nada menos do que inimigos de Deus. Muitos deles nem sabem disso, mas eles não creem em Deus como você crê. O universo está se expandindo. Tem 13, 14 bilhões de anos. E um telescópio chamado Hubble, eu não sei falar, se você fala inglês, você me perdoe, tá? Se você não fala, você não vai nem ligar. Mas esse telescópio ajudou a esse físico, Brian Schmidt, a concluir isto. E alguns físicos antes dele, e ele também, deram idade ao início do universo. 12 bilhões de anos, 13 bilhões de anos, 13 a 14. Por causa desse telescópio. Só que em 2023, ano passado, um outro telescópio chamado James Webb confronta com as imagens. Com imagens, essa teoria do Big Bang. Há um conflito de cientistas. Alguns dizem que os adeptos da teoria do Big Bang estão tentando arrumar argumentos para explicar, talvez o universo não tivesse apenas 13 bilhões de anos, talvez um pouco mais, porque eles lançaram imagens nesse telescópio e eles foram na imagem até 12 bilhões de anos-luz, até encontrar o que eles chamam de
o momento inerte, escuro, onde tudo teria começado. Talvez eles estivessem ansiosos para pegar a Bíblia e esfregar no rosto de cada um de nós e dizer: olha aqui o que a falsamente ciência está dizendo. E vocês com esse negócio de fé. Mas quando eles chegaram lá, de acordo com a teoria deles, o que eles encontraram de imagem, o que eles deveriam encontrar, estrelas morrendo, estrelas mais frias, estrelas antigas, estrelas com certo aspecto, eles encontram uma outra coisa. Estrelas novas, pujantes, galáxias grandes, brilhosas. Porque quanto mais longe, mais frio, né? Quanto mais idade, mais frio é. Eu estou ficando mais friento a cada dia. Eles têm outras explicações e vão juntando a essa teoria outras teorias. Mas alguns outros físicos dizem: olha, nós estávamos errados. Eu fico só observando. Porque eu aprendi. Que a Bíblia fala a verdade. Gênesis capítulo 1, versículo 31, ao capítulo 2, versículo 2. Gênesis 1, 31, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram... Como é que está na Bíblia de vocês? Assim, pois, foram... Como é que está aí na Bíblia de vocês? Hein? Acabados? Não há expansão? Talvez haja alguma expansão. Mas essa ideia de expansão, a sua Bíblia diz o quê? Expansão? Essa ideia de se expandir, talvez seja a ideia de que alguma coisa ainda está vivo, se movimentando. Mas quando se fala de Big Bang, está se dizendo que o universo está se transformando a cada dia, está sendo criado e criado, quando Deus afirma que, havendo Deus terminado, versículo 2, no sétimo dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Muito interessante isto. Se eu preciso acreditar em ciência, eu não posso acreditar em hipóteses. Eu não posso acreditar em coisas inconclusas. Mas eu tenho que acreditar no que diz a palavra de Deus, porque se eu sou um homem sem cultura, e a Bíblia não foi feita para filósofos, pois Deus chamou as pessoas humildes e simples para confundir as sábias. E a Bíblia é para o homem sem letra, o homem sem estudo. A Bíblia é para que o homem entenda como Deus é, na simplicidade, e eu preciso me enquadrar nisso para entender a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus acabou a sua obra. Aleluia. Mas eles não entendem. Peça a cada um desses cientistas, não que eu seja contra a ciência, porque a ciência está estudando, quer aprender, quer descobrir, mas eu posso dizer a eles, sem que eles percam tempo, como é que o universo foi criado. Se eles abrirem e aprenderem a entender como eu entendo as Escrituras,
eles vão perceber que o universo foi criado pela palavra de Deus, mas eles não entendem por esta ciência. Mas o versículo 2 de Romanos 11 e o versículo 3 diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Versículo 3, pela fé entendemos que o mundo, ou o universo, foi formado pela palavra de Deus. Eles não entendem, mas eu entendo. Eles não entendem porque esta criação não será entendida pela falsamente chamada ciência. Porque quando eles lançarem, assim penso eu, um instrumento que vá mais além e mais além, eles vão dizer: estávamos errados. Alguns já dizem que o universo, ele não é infinito, ele é finito. E que depois do universo vem o vazio. E eu fiquei perguntando, como é que eu vou entender o que é o vazio depois do universo? O vazio não é nada. E ouvi alguém dizer, um cientista, não temos como explicar, porque eles querem explicar o inexplicável. Mas pior do que não saber explicar é saber que eles não entendem. Porque essas coisas não se entendem pela ciência. Mas o apóstolo Paulo, falando para as pessoas simples como nós, ele disse: pela fé entendemos. A fé me faz entender. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aleluia! Eu tenho alcance à fé quando eu ouço a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui nessa passagem que é por esta fé que eu recebi de graça um dom de Deus, por ouvir apenas a palavra de Deus. Esta fé, é por ela que eu passo a entender. Você pode dizer glória a Deus? Amém. É por esta fé que eu recebi pela palavra, que agora tenho, é que eu consigo entender. O cientista não tem isso. O estudante que se desvia da verdade não tem isto. Entender. Mas eu vou mais além, dizer que ninguém pode conhecer alguma coisa sem primeiro entender. Eu não posso conhecer se antes eu não entender. Conhecer. Saber como as coisas são. Eu preciso primeiro entender. Eles não sabem como as coisas são na criação do universo, porque eles não entendem. E não vão entender. Eu sei como as coisas são. Eu conheço como isto acontece. Eu não sei explicar a eles, mas eu posso dar testemunho através da minha vida. Eu tenho o conhecimento, a certeza, a convicção de fé, por isso eu entendo, por isso eu conheço. E se eu tenho fé, entendo e conheço, eu posso usar o que eu conheço com muita sabedoria. Que a sabedoria é fazer, através do conhecimento que se tem, o melhor que se pode, a maneira correta, saber aplicar. Alguns têm recebido de Deus, isso está lá em 1 Coríntios 12, 7 e 8. Vou ler para você. 1 Coríntios 12,
7 e 8. Diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. É o primeiro da lista. Saber aplicar as coisas que conhece. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, conhecer as coisas como Deus conhece. Isso é um dom de Deus aqui nesta lista. Mas que todo crente deve ter, em certo grau, este conhecimento, porque tem fé, e pela fé tem entendimento, e pelo entendimento chega ao conhecimento da verdade. Mas aqui fala de um dom. Chegando, vem de cima para baixo, porque a sabedoria vem em primeiro lugar. Para se chegar a esta sabedoria, preciso ter este conhecimento. E hoje estão querendo desqualificar a igreja de Jesus. A moda hoje, você pode escrever o que eu vou dizer. A moda hoje, daqui para diante, é desqualificar o pastor, é desqualificar a liderança, é desqualificar a igreja, é desqualificar o culto, é desqualificar o nome de Jesus, é desqualificar a palavra de Deus. Esta é agora a moda. Mas se nós não estivermos atentos e negarmos esta falsamente chamada ciência, nós caímos nesta cilada. Nós precisamos, com muita urgência, nos voltar para as coisas fundamentais, básicas da vida cristã. Porque a televisão já chegou na minha casa em 5 lugares. E olha que eu combato contra elas. Mas sou eu que estou pagando para comprar elas. E colocar uma em cada canto. Olha como a luta é muito difícil. Mas quem talvez esteja menos habituado do que eu, talvez seja uma presa muito mais fácil. É difícil. Me diga aqui uma programação, e se você entrar pela internet, não vai ser tão diferente, que defenda o evangelho. Na televisão eu não tenho nenhum. Ah, mas tem os programas evangélicos. Me perdoe. Me perdoe. Ótimo. Para onde nós estamos indo? 2 Coríntios, capítulo 10. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 6. Paulo, preocupado com pessoas que estavam mudando a verdade ou induzindo o povo ao erro, ele vem falar um pouquinho mais duro para uma igreja e ele diz o seguinte: eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que na verdade quando presente entre vós sou humilde, mas quando ausente ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso, devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque embora andando na carne, vivendo na carne como homem, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Ele está dizendo que não se combate esses falsos argumentos com armas carnais, com argumentos carnais. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim
poderosas lá em Deus. As armas são de Deus. As armas têm o poder de Deus. As armas são utilizadas por Deus em nós. Não são as minhas armas do meu conhecimento, os meus argumentos, a minha filosofia, o meu ponto de vista, o meu pensamento. Não são aquilo que eu posso considerar como falso conhecimento, porque não alcanço a verdade plena, total. Não tenho certeza do que estou falando, mas o que eu falo é apenas uma hipótese. E quando falamos, nós não falamos de hipótese, Deus pode ter feito isso ou feito aquilo, não. Nós temos certeza, e por causa desta certeza de fé, é que nós alcançamos o entendimento das coisas, porque pela fé entendemos. E o conhecimento chega através disso. É aí que está. As armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Big Bang. Eu nunca acreditei nessa balela. Me perdoe os que acreditam nisso. Nunca acreditei. Me perdoe nesta bobagem. Nesta bobagem de Big Bang. Eu não acredito. Porque o Big Bang me deixa tantas dúvidas. E o cientista tem tantas dúvidas. Mas eu não fui chamado por Jesus para ter dúvidas, mas para ter certezas, para ter fé, para acreditar na verdade, para conhecer a verdade. E conhecereis a verdade. Completem para mim. Conhecer a verdade. As nossas armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, que vem de Sofia, de saber. Só que Sofia, esse saber, é um falso saber, é um falso conhecimento. E se combate o falso conhecimento com as armas que Deus colocou em nossas mãos. Não se combate com argumentos científicos, físicos, filosóficos, mas se combate com a palavra de Deus, com a fé em Deus, com a confiança em Deus, com o poder de Deus. Paulo disse: olha, eu não vou até vocês levando argumentos humanos, mas eu vou falar com vocês através do poder e do Espírito Santo. Aleluia! É isso que nós somos. Muitos desses nossos professores são crentes e não acreditam nessas bobagens. Mas alguns deles são sem formação cristã. São homens que não acreditam em Deus. Estão ensinando os nossos filhos, nossos netos, a aprenderem que Deus não criou o universo e se criou. Foi através de um Big Bang. Porque Deus não poderia dizer, haja luz, e a luz aparecer, porque Deus não tem poder para isto. Mas Paulo diz, olha, vou chegar aí na igreja, vou falar com essas pessoas que têm os seus argumentos. A minha milícia, a minha luta não é com armas carnais, mas sim poderosas em Deus. Poderosas em Deus. Não venham com argumentos falsos. Não venham com conversas fiadas, porque eu vou falar e vou provar. Eu vou dizer e Deus vai agir. Eu vou falar e Deus vai operar. Eu vou me apresentar e Deus vai estar comigo em todo o tempo, porque Ele é vivo e real. E aquilo que eu falo é verdade, porque eu creio em Sua palavra. Eu poderia dizer aqui, terminar dizendo a vocês sobre essas armas da nossa milícia e levar vocês até Efésios capítulo 6
e falar dessas armas todas que nós temos, mas eu quero falar de uma delas só para encerrar aqui. Porque no início do ano nós fazemos propósitos, compromissos com Deus. Eu já comecei a ler as Escrituras, lá de Gênesis. Me comprometi, peço a Deus que me ajude. A cada dia ler um capítulo, até onde eu puder ir. E se não der, me apressar para terminar até o final do ano, quem sabe. E eu quero aproveitar, porque o pastor Jarbas faz isso todo ano. Dá lá uma listagem. Eu quero convocar você a fazer isso. Tá certo? Porque as nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Não se combate argumento filosófico, humano, teorias, hipóteses, com teorias e hipóteses, mas sim com a verdade. E a verdade está nas Escrituras. E o apóstolo Paulo termina falando das armas, no final dizendo, orando em todo o tempo. Então, duas coisas você deverá fazer. Todos os dias, ler um capítulo das Escrituras. Você gostaria de fazer isso? Você gostaria de fazer isso? Se você gostaria de fazer isso, fique de pé. Você que gostaria de fazer isso, fique de pé. Todos os dias, ler pelo menos um capítulo das Escrituras. Eu não estou pedindo a você para que faça compromisso comigo, nem com ninguém, eu só estou querendo saber. Eu quero dizer a você o seguinte, se você quer ler as Escrituras todos os dias, que você, ou antes de começar a ler ou no final, você faça uma breve oração. As nossas armas não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nossos filhos serão abençoados através da nossa vida, nossos netos também. Nós vamos ter nossa vida renovada, usando, acima de tudo, o capacete da salvação, a espada do Espírito, cingindo os lombos com a verdade, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz, orando em todo o tempo, e orando também pelo pastor, para que ao abrir da sua boca, ele possa falar palavras poderosas, que convertam os corações, derrubem as fortalezas que estão impedindo os corações de se converterem a Cristo, porque nada nem ninguém consegue a conversão de uma alma, a não ser a verdade que é acolhida com fé. E uma vez adquirido o entendimento, vem o conhecimento da verdade ao coração. Aleluia! E ele aprende a andar com este conhecimento, aplicando sabedoria de Deus e poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor.